Neste vídeo, vamos descobrir 10 tipos de pessoas que você deve parar de tentar ajudar. São pessoas que, por várias razões, são teimosas, defensivas ou ingratas quando você tenta ajudá-las. Você já tentou ajudar alguém apenas para perceber que seus esforços não surtiram efeito porque a pessoa não estava pronta para se ajudar? Mesmo sendo uma pessoa amável e compassiva que deseja fazer uma diferença positiva no mundo, às vezes suas boas intenções podem não ser suficientes para ajudar aqueles que estão presos em seus próprios problemas. Mas por que isso acontece? O conhecimento neste vídeo pode te salvar de desperdiçar energia com aqueles que não estão prontos para mudar. Certifique-se de ficar conosco até o final, porque o último tipo não é apenas difícil de identificar, mas pode fazer você questionar toda a sua abordagem para ajudar os outros. Prepare-se para algumas revelações poderosas. O egocêntrico. Encarar alguém que incessantemente torna tudo sobre si mesmo é verdadeiramente desafiador. Imagine-se empolgado com uma viagem de fim de semana meticulosamente planejada, apenas para ser abruptamente interrompido por queixas sobre a falta de viagens. Isso não apenas dilui sua empolgação, mas é uma cena familiar, certo? Quando o holofote deveria estar sobre você, este tipo de pessoa o desvia de volta para ele mesmo, compartilhando suas próprias emoções, desconsiderando por completo suas notícias e sentimentos. O egocentrismo exacerbado pode ser absolutamente drenante. Você permaneceria ao lado de alguém que está completamente imerso em seu próprio universo? É imperativo confiar em sua capacidade de incitar mudanças, motivando-os a transcender o próprio eu. Contudo, esteja ciente das palavras lapidares. Não se pode transformar alguém que não reconhece as falhas em suas ações. Às vezes, para seu próprio desenvolvimento, se distanciar da negatividade é a única trajetória sensata. Os estoicos nos instigam a lembrar que possuímos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Quando rodeado por indivíduos que só escutam sua própria voz, suas palavras e emoções parecem evaporar no éter. Romper com personalidades egocêntricas é uma jogada corajosa, frequentemente essencial para encontrar um espaço onde sua voz ressoe verdadeiramente. O oportunista. Esses indivíduos se camuflam como amigos, mas sua verdadeira intenção é transformar você em uma fonte inesgotável de favores que poderiam facilmente resolver por conta própria. A estratégia deles envolve inicialmente fazer você se sentir culpado, tecendo elogios à sua amizade e buscando sua ajuda para questões triviais. Amigos verdadeiros buscam apoio nos momentos mais árduos, mas esses manipuladores têm o talento de fazer você se sentir errado por hesitar em atender às suas demandas. Bondade transcende ações. É uma postura, uma expressão, um olhar, um toque. Qualquer gesto que eleve o outro é um ato de bondade. Mantenha isso em mente ao discernir entre uma necessidade genuína e uma manipulação ardilosa. Ações ecoam mais alto que palavras. Fique atento aos padrões. Esses indivíduos sempre parecem ter uma emergência insignificante, uma bicicleta quebrada que poderiam consertar. Mas, de alguma forma, agora é miraculosamente seu problema. Auxiliar é válido, mas não à custa de ser tratado como garantido. Opte pelo autorrespeito em detrimento da culpa indevida. Você deve a si mesmo a honra de preservar seu tempo e energia. Às vezes, a atitude mais generosa que você pode ter consigo mesmo e com os outros é dizer não. Aquele que cria suas próprias ilusões. Há quem viva em suas próprias sagas fictícias, tecendo contos sobre sua identidade e a natureza das coisas, apegando-se tanto a essas narrativas que são cegados para a realidade. Os estoicos rejeitam veementemente essa postura. Encarar a própria verdade, reconhecendo tanto o lado bom quanto o ruim, é crucial para aprender e não se esconder atrás de fábulas ilusórias, pois isso equivale a ignorar um buraco no telhado e depois questionar por que a chuva inunda o sofá. Imagine alguém que se convence de que sempre vence, mesmo quando a derrota é evidente.
Ela diz: eu sou o melhor, mesmo após uma perda. Não é uma maldade premeditada, simplesmente não consegue admitir a própria derrota. É como se crianças, ao cobrirem os olhos, acreditassem que estão invisíveis. Não é maldade, apenas uma incapacidade de enxergar além de suas fantasias. Ajudar alguém assim não é tarefa fácil. Eles erguem muralhas mentais mais imponentes que castelos, desafiando qualquer tentativa de entrada. Você poderia afirmar algo tão cristalino quanto a água ser molhada, e eles rebateriam que não é. Necessitam perceber os equívocos em seus pensamentos por si próprios, uma tarefa árdua. Às vezes, carecem de alguém versado na complexidade da mente para orientá-los. Os estoicos nos sussurram uma verdade impactante. Padecemos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Isso implica que, com frequência, somos os arquitetos de nossos próprios infortúnios mentais. É necessário que enxerguemos as coisas como são, não apenas conforme nossa interpretação emocional delas. Aquele que não admite seus erros. Existe um ditado que diz que um homem que nunca admite seus erros é como um capitão conduzindo um navio sem bússola. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que se recusam a reconhecer suas próprias falhas. Esses indivíduos têm o hábito de atribuir a culpa a tudo, menos a si mesmos, sem perceber o efeito cascata de suas ações. Nas sábias palavras dos estoicos, sem reflexão e humildade, o crescimento pessoal é uma batalha íngreme. Imagine alguém sempre encontrando desculpas. Uma entrevista de emprego perdida não é resultado de má gestão do tempo, mas sim do ônibus atrasado. Raramente param para considerar o impacto de suas escolhas. Sempre é problema de outra pessoa, nunca deles. Tentar iluminar tais pessoas muitas vezes é uma tarefa ingrata. É como ensinar um gato a nadar contra sua natureza e, francamente, provavelmente uma perda de tempo. Vivem em um mundo onde a responsabilidade não se aplica a eles. Quando algo dá errado, não é porque tomaram uma decisão ruim, é porque o destino conspirou contra eles. A dura realidade é que talvez você precise se afastar de pessoas que se afogam em autojustificação. Como os estoicos acreditavam, só podemos controlar nossas próprias ações e reações. É triste, mas às vezes verdadeiro, que quanto mais você tenta ajudar alguém que se recusa a enxergar a verdade, maior a probabilidade de ser arrastado para a tempestade deles. É mais saudável recuar e não permitir que sua negatividade o arraste para baixo. Pessoas que não se preparam para o futuro. Observar alguém próximo, subutilizando seus talentos, é como ver um livro permanecer fechado, suas histórias não contadas. Eles têm os capítulos do potencial escritos dentro deles, mas parecem repousar na prateleira. A vida está se esgotando, e eles não se incomodam com as horas escorrendo por entre os dedos. É uma dança entre o hoje e o amanhã. Claro, todos precisamos saborear o momento, mas os sonhos de amanhã são moldados pelas ações de hoje. O futuro depende do que fazemos no presente, disse um sábio, e é verdade. Brilhamos de alegria quando aproveitamos o que temos de bom, quando direcionamos nossas habilidades em direção a um horizonte mais radiante. Não é que eles não tenham as ferramentas. A caixa de ferramentas deles está cheia. Simplesmente não parecem traçar os passos para construir seu futuro. É como alguém com dedos verdes que não planta um jardim. Eles conhecem a terra, as sementes, mas não planejam o terreno. Esperam que alguém cava os buracos para eles, incentivando-os a sujar as mãos. Dar o primeiro passo muitas vezes é tudo o que precisam. Como afirmou Marco Aurélio, sabiamente, não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser, seja um. Pessoas que focam no negativo da vida. Enfrentar continuamente os desafios da vida com uma expressão carrancuda é uma característica de alguns indivíduos que parecem incapazes de escapar da sombra do descontentamento constante. Suas conversas são frequentemente um rosário de aflições, problemas financeiros, conflitos familiares, frustrações no trabalho. Cada solução proposta parece encontrar um novo problema, como se eles se agarrassem às dificuldades como um cobertor familiar. Você pode sentir a obrigação de ajudar, mas é como despejar água em um cesto. Há sabedoria na máxima estoica.
Aquele que ri da raça humana merece algo melhor do que aquele que a lamenta. O primeiro a deixa melhor do que a encontra, enquanto o último a torna de nenhum valor melhor do que a encontrou. Isso serve como um lembrete de que fixar-se nas trevas pode nos cegar para a luz. É como ouvir uma música desafinada. Ela pode perturbar o ritmo. Tentar afinar o instrumento de outra pessoa, negligenciando sua própria harmonia, pode ser inútil. Talvez eles não estejam buscando mudança, nem apenas uma plateia. Um ditado simples ressoa com verdade. Quanto mais você reclama, menos você obtém. Direcione seus esforços para aqueles que veem seu apoio como um presente, não para aqueles que enxergam o copo da vida como perpetuamente meio vazio. O tempo pode simplesmente mostrar a eles como celebrar o que está em sua xícara, em vez de lamentar o que não está. Agora eu tenho uma pergunta para você. Já identificou algum amigo ou pessoa próxima a você que se enquadra em algum desses tipos? Deixe nos comentários as suas reflexões e, se sentir confortável, compartilhe como lidou com essa dinâmica. Pessoas que culpam os outros pelos seus problemas. Ajudar alguém que sempre culpa os outros por seus problemas é desafiador. Eles nunca admitem seus próprios deslizes, convencidos de que estão fazendo tudo certo. É como se usassem tampões nos olhos, perdendo a simples verdade de que moldamos nossas vidas pela forma como respondemos, não apenas pelo que nos acontece. Se não controlarmos nossas reações, somos como um navio sem leme, perdidos em um mar de confusão. A única coisa que controlamos é nossa resposta ao que nos acontece. Imagine um jogador que culpa o vento por cada arremesso perdido e nunca pratica para melhorar. Ele não marcará até parar de apontar para a brisa e começar a aprimorar seu jogo. A verdade é que o autoaperfeiçoamento começa com a autorreflexão. A melhor lição que a vida oferece, muitas vezes, é aquela que aprendemos da maneira mais difícil. Para aqueles que nunca olham para dentro, a vida se torna a professora. Podem perder amigos e culpar o mundo por ser frio, ou perder empregos e acusar o chefe de favoritismo. Mas o dia em que começam a questionar a si mesmos é o dia em que começam a mudar seu destino. O vitimista. Indivíduos que constantemente se vitimizam formam um grupo peculiar que muitas vezes pode ser desafiador de lidar. Essas pessoas têm uma propensão notável para enxergar a vida através da lente da adversidade, transformando até as situações mais neutras em dramáticas narrativas de infortúnio pessoal. Ao se colocarem no papel de vítimas, buscam incessantemente compaixão e simpatia, muitas vezes sem considerar o contexto ou as contribuições próprias para as circunstâncias. Cada desafio é amplificado, transformando-se em uma narrativa épica de sofrimento, enquanto a responsabilidade por suas ações é frequentemente transferida para os outros. Auxiliar alguém que se entrega à vitimização pode se revelar um desafio considerável, pois oferecer conselhos construtivos ou soluções práticas frequentemente encontra resistência. A mudança é rejeitada em favor da narrativa de que o mundo está conspirando contra eles. Lidar com pessoas que constantemente se vitimizam exige uma abordagem delicada. Oferecer apoio emocional e, ao mesmo tempo, encorajar a reflexão pessoal pode ser uma maneira de ajudar a quebrar o ciclo de vitimização. No entanto, é fundamental estabelecer limites claros para garantir que o apoio não seja explorado como mais uma peça na narrativa de infortúnio. Pessoas resistentes a aprender. A mudança pode ser um caminho árduo para alguns. Pegue o Tom, por exemplo. Ele é o cara no escritório preso em seus hábitos, usando os mesmos métodos antiquados, mesmo quando novas ferramentas poderiam reduzir pela metade sua carga de trabalho. Sempre que alguém sugere uma abordagem diferente, o Tom está com os calcanhares fincados, dizendo: "É assim que sempre fiz." É como tentar ensinar um gato a nadar. Você pode dar todos os conselhos que quiser, mas algumas pessoas simplesmente não querem se molhar. É um pouco como o que os estoicos acreditavam quando diziam: aquele que está satisfeito com o que foi feito é um obstáculo no caminho do progresso. É um lembrete simples de que, às vezes, o progresso significa sair da zona de conforto
e admitir que há espaço para crescer. Então, se você conhece alguém como o Tom, lembre-se de que não pode forçar uma semente a brotar gritando para o solo. A mudança é uma jornada pessoal, e para aqueles que a resistem, muitas vezes precisa vir de dentro. Às vezes, tudo o que podemos fazer é plantar a semente e esperar que a natureza faça a sua parte. E enquanto isso, continuamos a crescer, dando o exemplo que eles podem seguir um dia. Pessoa narcisista. Algumas pessoas atravessam a vida com a crença de que ela lhes deve favores apenas por sua presença. Adotaram a ideia de que sua mera existência merece tratamento especial. No entanto, a vida não se curva aos nossos caprichos. Como sugere a filosofia estoica, não devemos estragar o que temos desejando o que não temos. O verdadeiro equilíbrio é encontrado no respeito mútuo e na compreensão de que os louvores devem ser frutos de nosso trabalho, não presentes esperados. É desafiador para aqueles com corações generosos orientar tais indivíduos para uma perspectiva mais fundamentada. Seus conselhos bem-intencionados muitas vezes são recebidos com resistência ou percebidos como uma ameaça. Imagine alguém que acredita que seu charme deveria abrir portas para eles. Quando confrontados com generosidade, podem receber sem retribuir, deixando seu benfeitor se sentindo usado. A lição muitas vezes não é aprendida até que encontrem alguém refletindo seu próprio comportamento. Os reveses da vida podem ser devastadores, e é então que alguns esperam o holofote da compaixão. Eles se fazem de vítimas, às vezes distorcendo a narrativa a seu favor, mesmo com aqueles que já estenderam uma mão. A reviravolta em uma sabedoria estoica é verdadeira. Muitas vezes, não é até que fiquem sozinhos, enfrentando o eco de suas ações, que a realização se faz presente. Respeito e empatia são conquistados, não devidos. Portanto, meu amigo estoico, se este vídeo fez diferença para você, demonstre seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos ou reflexões nos comentários abaixo. O universo, ou como disse Marco Aurélio, o Logos, tem um plano para nós e podemos aprender a segui-lo estudando a sabedoria dos estoicos. Eles eram pessoas inteligentes que sabiam viver bem e lidar com desafios. Quer ser como eles? Assista ao nosso vídeo O Projeto é Você, para aprender como forjar escolhas conscientes e virar a chave do sucesso em sua vida. Seja livre, seja estoico.